Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E no nosso encontro aqui de 293, nossa, diretor, estamos quase chegando às 300. Fala 300, fala 300. No nosso encontro aqui de número 293, saúde mental do jovem atleta. Vamos discorrer sobre isso. Vamos lá. Pressão que o filho carrega em silêncio. Grande parte dos atletas e dos familiares estão passando pela essa experiência pela primeira vez. Muitas das experiências que vão estar vivenciando, seja ela positiva ou negativa, acaba sendo na tentativa e erro. Por quê? Porque não existe um passo a passo do que precisa ser feito exatamente. Isso não existe, né? Só que o que existe é um padrão de comportamento. Padrão de comportamento, pensa o seguinte: você, pai, é aqui quando eu sempre falo pai, mãe, tio, tia, responsável, seja lá o que for. Mas aqui no caso, o pai, muitas vezes teve o desejo de se tornar um jogador de futebol e por algum motivo acabou não acontecendo. Não teve as oportunidades, a questão das lesões, a questão da trairagem, seja lá o que for, acabou que não virou jogador de futebol. E acaba colocando uma expectativa no ombro do atleta, da criança. E é uma pressão desnecessária. E de maneira muito clara e muito direta aqui, o pai tem que servir como o pilar fundamental de sustentação para essa criança. Então, fazer pressão ou algo do tipo não entra nesse caso. Só que eu entendo que você, pai, faz esse tipo de coisa pensando o quê? Pensando que tá fazendo bem pro teu filho. Até porque nenhum pai em sã consciência quer o mal do filho, né? Tenho certeza que você também não quer o mal do seu filho. Só que, de novo, acaba cometendo alguns erros que sim prejudicam na formação. Então vamos lá, ó, a pressão que o filho carrega em silêncio. Primeiro, da expectativa dos pais, da comparação com outros companheiros, do medo de decepcionar e da incerteza sobre o futuro. Até porque buscar as oportunidades para se tornar um jogador de futebol é igual a empreender. É 100% de convicção que vai dar certo, com 0% de garantia. Ele não vai dizer estou sob pressão. Não é, ele não vai chegar a falar para você estou pressionado. Só que dá sinais. Por exemplo, para de falar sobre futebol em casa. Fica irritado antes dos jogos. Reclama dores, né, físicas frequentemente. Perde o entusiasmo após a derrota, e esse para mim aqui é o principal, não só após a derrota, mas perde o entusiasmo de querer passar pelas etapas do processo. Você já não vê mais aquele brilho no olho, aquela paixão, né, doida que a pessoa tem quando quer realizar algo do tipo. E pergunta, você vai ficar com raiva se eu errar? Isso acontece ainda mais se forem crianças que constantemente têm essa preocupação de não decepcionar os pais. Agora, você, pai, eu sei que você tem boa intenção. Eu sei disso. Agora, além de boa intenção, qual é a boa ação que você pode fazer junto com ele? Vamos lá. Desligar do celular por ele. O que, que significa? Esteja de corpo e alma presente ali junto com ele, seja no jogo, no treino ou no pós. Mostre que o seu interesse é genuíno em ajudar o seu filho a atingir esse objetivo. Filmar todo jogo e treino, principalmente jogo, porque você vai conseguir não só captar os lances positivos, mas também o que precisa ser melhorado. Nós falamos com constância aqui que não é o que o atleta faz que vai determinar onde ele vai chegar, e sim o que ele faz a respeito do que acontece, porque errar, todo mundo erra. Agora, entender o que precisa ser feito para não errar novamente, aí que tá o suprassumo do negócio. Contar para parentes como ele joga, aqui é mais uma maneira de expressar carinho, né, para poder envolver todo mundo no processo, não criando expectativa, mas envolver de maneira positiva, fazendo com que, olha, estamos todos jogando junto com você, e dizer confio em você antes do jogo, isso é maravilhoso. Né? Eu vou falar para você, não tem nada mais lindo do que você chegar de maneira genuína para uma outra pessoa e falar assim, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. Vai, vença, arrebenta. Isso é muito legal, sabe? São frases de afirmação que valem muito para uma criança, ainda mais que está em busca de um sonho. E por último, silenciar a si mesmo com um esforço visível. Olha lá, o filho vê o pai se contendo e sente que qualquer erro vai custar algo. Ou seja, aqui tem uma
uma passagem que eu gosto, que é a questão é uma história, né? Que é a questão do marinheiro junto com o capitão da embarcação. Quando tá tendo uma tempestade, o bicho tá pegando lá fora, aí os marinheiros vão e olham pro capitão. Se o capitão estiver tranquilo, os marinheiros ficam tranquilos também. Agora, se o capitão da embarcação estiver desesperado, como é que os marinheiros vão ficar? Isso, problema sempre joga sempre para cima, nunca para baixo. Então, se você pai está com alguma dificuldade, alguma ansiedade, seja lá o que for, você não pode deixar transparecer isso pro teu filho. Por quê? Porque, de novo, se você está tranquilo, ele fica também. Agora, se você está desesperado, como é que seu filho vai ficar? A conversa certa não pressiona, ela libera, né? Ela liberta, no caso. Você ainda gosta de jogar futebol? Faça perguntas inteligentes pro seu filho. Eu acredito muito no seguinte, que comunicação, ainda mais você junto com o seu filho, é muito mais você abrir o diálogo para ele conseguir se expressar de maneira clara, genuína, sincera e transparente, do que você ficar colocando informação. Então faça perguntas inteligentes. Poxa, não é legal pra caramba você sentar pra conversar com uma pessoa e você faz uma pergunta pra ela e ela responde com todo entusiasmo e só ela fala. Você faz a pergunta e ela fala. Quando sai dessa conversa, nossa, essa pessoa fala assim: essa pessoa é gente boa. No caso, só ela falou, mas olha como ela é gente boa. Por quê? Porque você sabe, você domina a arte de fazer boas perguntas. Então você ainda gosta de jogar futebol? Tem alguma coisa no futebol que te preocupa? O que você gostaria que eu fizesse diferente? Independente do resultado, o que você acha divertido no jogo? Pergunta simples. Faça essas perguntas para os seus filhos e se surpreenda com a resposta. Equilíbrio mental se constrói no cotidiano. Vamos lá. Normalizar o erro em casa. Eu quero fazer questão aqui de deixar um pouco mais de atenção para essa parte. Não é que nós temos que achar bonito e que o erro virá certo, tá? Ah, que bonitinho, errou. Não é isso que eu tô falando. Mas normalizar o erro é entender que até os profissionais do mais alto nível erram. Se eles erram, por que teu filho não pode errar? O problema é quando não se aprende com esse erro. Aí sim é um problema. Mas falar sobre o erro, debater o erro para não acontecer mais, maravilhoso. Até porque inteligente é quem aprende com o erro dos outros, tá? Já começa por aí. Mas para mim é o seguinte, se for para errar, vamos errar erros novos. Eu sei que meu pai vai estar assistindo esse encontro e um grande amigo do meu pai falou essa frase para ele, né? Que ele era um líder dentro do segmento que meu pai trabalhava e ele utilizava esse termo. O erro é inevitável, mas se for para errar, vamos errar erros novos. Separar o futebol do resto da vida, rotina de descompressão, celebrar o progresso não o resultado. Aqui sempre eu falo sobre metas de performance, não meta de resultado. E psicólogo esportivo quando preciso. Olha, inclusive hoje nós gravamos um podcast maravilhoso aqui, voltado para a parte psicológica com a Juliana Mazepa. Recomendo que vocês assistam a hora que a gente divulgar para vocês. Ela trabalha justamente com essa parte comportamental e vai agregar muito com vocês. Foi um bate-papo enriquecedor, tá? Quando o talento simplesmente para. Vamos lá, sinais de burnout. Ah, tem burnout em atleta, em criança? Claro que tem. Talvez de uma maneira que impacta de maneira diferente do que em nós adultos, mas sim. Quais são esses sinais? Vamos lá, ó, exaustão mesmo após um descanso adequado, queda de rendimento sem causa física identificada, perda total da motivação para treinar, e sim, tem que ter, irritabilidade extrema relacionada ao esporte, e por último, dizer não quero mais jogar de forma persistente. E é esse outro ponto que acontece, né? Quando a gente não detecta os sinais, chega de uma hora para outra, em tese, e a criança fala, não quero mais jogar. Aí você, pai, fica se perguntando, né? Por que será? Como assim de uma hora para outra? E nunca é de uma hora para outra. É sempre um acúmulo das experiências que gera esse resultado. Uma pergunta, uma conversa, uma mudança. Faça uma pergunta de maneira direta. Filho, você ainda gosta de jogar futebol? E deixa ele pensar sobre isso. Deixa ele ver se ele quer passar por todas as etapas do processo. Observe o humor dele nos dias de treino. Ele tá indo treinar animado? Ele que tá te chamando, falando, vamos, bora, vamos treinar?
Ou você vai falar, ai, que saco, de novo tem que ir pro treino. E por último, reduza as referências ao futebol fora do esporte. Não fique preocupado, tá? Não fique preocupado que, ó céus, ó vida, o que eu preciso fazer para que ele não desista. Porque quanto mais você pensa nisso, pode ter certeza que esse vai ser o direcionamento e vai ser o resultado final. Saúde mental é preparação, ignorar isso é erro de estratégia. Por isso, recomendo fortemente. É óbvio que essa aqui é uma aula introdutória, é aula para começar vocês detectarem que existe um universo gigantesco voltado para a parte psicológica e o quanto que é importante, tanto que é um pilar fundamental na formação do atleta. Nós falamos tanto aqui da parte técnica, da parte tática, da parte física, mas um pilar de sustentação importante para formar um atleta de alta performance, sim, é a questão comportamental. Bom, se vocês querem entender mais a fundo como é que funciona, é óbvio, aqui ó, TDF Pro. Recomendo demais que estejam na próxima turma junto conosco. Se você tem alguma dúvida de como faz para participar da TDF Pro, entre em contato com o nosso suporte, ou pode até chamar no Instagram. A gente sempre está à disposição. E na próxima aula, como conversar sobre metas sem pressão. Se você quer entender como é que isso funciona, esteja conectado conosco aqui no próximo encontro. Show? Bom, essa foi a nossa aula de número 293, Saúde Mental do Jovem Atleta. Sempre um prazer compartilhar conhecimento. Conta com a gente. Um beijo no coração e até segunda-feira que vem. Valeu!